Olá a todos vocês que nos acompanham em nosso canal do Templo Harmonia. Esse aqui é mais um encontro de estudos metafísicos e de ciência espiritual. E atendendo a vários pedidos que vocês nos fizeram, hoje nós vamos estudar parábolas. E nós vamos iniciar pela parábola que se chama A Festa Nupcial. E só lembrando para todos vocês que quando o Mestre Jesus falava em parábolas, ele tinha aí algo em vista, não é? A maioria dos mestres orientais tinha o hábito de falar por parábolas. O que era falar por parábolas? Eles contavam uma história, geralmente cheia de símbolos muito ricos, muito interessantes. E esses símbolos, o mestre, Jesus no caso, tirava do dia a dia, do que era ali de fácil conhecimento para todos os que ouviam. E por que é que ele fazia isso? Porque através dos símbolos que ele tirava do cotidiano das pessoas, pão, fermento, pássaro, colheita, festa, núpcias, tudo isso tinha para aquelas pessoas um simbolizado, um rico conteúdo na mente delas. E ele conseguia, utilizando esse conteúdo que as pessoas tinham em mente, representar o simbolizado, o que ele queria ensinar. Então, eu sempre falo isso nas nossas aulas do curso Cristianismo Iniciático e vou repetir aqui. Através do símbolo conhecido pelas pessoas, ele falava de um simbolizado que as pessoas não saberiam, porque não tinham experiência. Então, como é que um mestre ia falar de uma realidade da sétima, da oitava dimensão com pessoas como nós, que vivemos aprisionados na terceira dimensão e só conhecemos isso que está aqui? Então, nesses momentos, ele se utilizava de parábolas para explicar o cenário da vida superior e também para ensinar os mecanismos evolutivos, como é que eles se procedem. Como nós vamos ver nessa parábola de hoje, importantíssima da gente entender, porque ela vai nos ensinar o quanto nós vamos sofrer as consequências por recusar receber o ensinamento. Então vamos lá? Eu vou ler aqui e aí vai aparecer escrito para vocês a parábola do Mestre Jesus chamada A Festa Nupcial. Continuou Jesus a falar-lhes em forma de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrava as núpcias de seu filho. Mandou os seus servos para chamar às núpcias os convidados. Estes, porém, não quiseram vir. Então, mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que tenho pronto o meu banquete. Mandei carnear os meus bois e animais cevados. Está tudo pronto. Vinde às núpcias. Eles, todavia, não ligaram importância e foram-se embora, um para seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes prenderam os servos, maltrataram-nos e os mataram. Indignou-se o rei a esta notícia. Mandou os seus exércitos, deu cabo daqueles assassinos e pôs fogo à sua cidade. Em seguida, disse a seus servos: Está pronto o banquete nupcial. Mas os convidados não foram dignos dele. E depois, pelas encruzilhadas, e convidai às núpcias a quantos encontrardes. Saíram os servos, estradas em fora, e ajuntaram todos os que encontraram, bons e maus, e encheu-se de convivas a sala do banquete.
Nisto entrou o rei para ver os que estavam à mesa, e deparou-se-lhe um homem que não trajava veste nupcial. Amigo, disse-lhe, como entraste aqui sem teres a veste nupcial? Aquele, porém, ficou calado. Ordenou então o rei aos servos: atai-o de mãos e pés e lançai-o às trevas de fora. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Amém. Então, agora, vamos interpretar de forma metafísica esta parábola, através da ciência espiritual, e vamos então perceber o quanto é importante tomarmos conhecimento do que o Mestre Jesus está nos ensinando, pois não entender o que ele está falando aqui será motivo de muita tristeza e sofrimento para nós. Não porque ele vai nos condenar de alguma forma, não, mas é porque nós vamos ficar à margem da vida evolutiva. Nós vamos ficar numa energia que não é a evolutiva, e isso vai causar grandes prejuízos para nós. E nós vamos ficar à margem porque vai ser escolha nossa. E muitas vezes não sabemos escolher porque não conhecemos, e quando conhecemos, passamos a fazer escolhas sábias na vida. Então vamos lá. A parábola se chama a festa nupcial. Na época de Jesus, festa nupcial era um grande acontecimento, uma grande alegria, motivo de muita felicidade. As festas nupciais, elas aconteciam ao longo de vários dias. Então, todo mundo ali convidado tinha acesso a uma mesa muito deliciosa, muito farta, tinha acesso a bom vinho, a divertimento, a música, celebração. Então, Jesus pega um símbolo de algo que as pessoas adoravam. Então, ele já está dizendo que o Rei, que é o Altíssimo, está nos convidando para algo que nós vamos nos alegrar muito. Imagina uma festa na matéria que o povo da época e agora também adora e multiplica isso por 1 bilhão. É o que nós vamos sentir se aceitarmos o convite para celebrarmos esta festa espiritual. O que é esta festa de um ponto de vista maior, o simbolizado que Jesus quis aqui nos transmitir? Ou numa festa nupcial, não é? Jovens ou pessoas se casam, né? Contraem núpcias. Eles encontram a sua contraparte ideal e vão iniciar uma nova vida, uma nova história. Se nós formos falar de espiritualidade aqui, nós vamos chamar esta festa de o momento em que nós celebramos as núpcias com a nossa presença divina, com o Cristo cósmico, com essa realidade superior. Nós podemos nos casar com a presença divina, nos casar com a presença crística e celebrarmos muito felizes, porque vamos iniciar aí uma nova jornada, uma nova vida. Então, nesta parábola, o rei, que é o Altíssimo, manda convidar a todos os que queiram participar desta festa. Vocês já têm condições de vir a esta festa. Vocês já têm meios para sair desta vida acanhada que vocês estão na terceira dimensão, vivendo a lei de causa e efeito. O que vocês fazem gera mais sofrimentos do que alegrias, e vocês já podem viver uma vida superior, nas dimensões superiores, conectados com a consciência crística. Unam-se a isso e venham, eu receberei vocês na minha festa. Mas aí Jesus está contando aqui para todos ali e para os seus discípulos o que aconteceu. Vieram os servos e convidaram para esta festa. Quem são os servos? Os mestres e mestras que vieram ao longo dos milênios ensinar para o povo da terra
sobre as realidades superiores e fazer esse convite de união para com a presença divina. Estes são os servos. E as pessoas aqui da parábola do mestre não deram nem bola para esse convite. Recusaram participar da maior das festas, da maior das celebrações que pode haver para nós. Nem ligaram para o convite. Aí o Senhor, que é o rei aqui da parábola, né, é a consciência do Altíssimo, ficou assim, como assim? Como assim o povo da terra recusa participar da celebração de união com a consciência divina, de união com a presença divina, com o Altíssimo? Como assim? Vão de novo. Mandou mais servos, mandou uma nova, ao longo de novos séculos, vieram mais servos, mais mestres e mestras, em todas as nações. Se nós formos estudar a história das nações na antiguidade, quantos são as criaturas, né, que vieram na história de mitologia, de espiritualidade, quantos falaram e fizeram esse convite. E mais uma vez, as pessoas não atenderam o pedido do rei. E qual foi a desculpa das pessoas? Elas foram cuidar de suas propriedades, que aqui significa o apego às posses materiais. Quando nós temos apego às posses materiais, nós não conseguimos perceber os chamados espirituais. E também a outra questão aqui, foram cuidar dos seus negócios, ou seja, trabalhar para conquistar dinheiro. As pessoas, existem, a maioria de nós, só vivemos para isso, só vivemos a vida para trabalhar e conquistar cada vez mais dinheiro. Quando nós só focamos nisso, nós temos muita dificuldade de percepcionar a melodia profunda dos chamados, dos grandes iniciados, dos grandes mestres, que nos convidam a participar de algo muito mais interessante e que não vai atrapalhar nem na administração das nossas posses, nem na nossa vida de conquista, de prosperidade. Não vai atrapalhar, muito pelo contrário, vai dinamizar muito mais isso ainda, mas nós não temos essa percepção. Então, mais uma vez, as pessoas não aceitaram o convite. Mas dessa vez, o mestre vai nos ensinar que aparece aqui um outro grande problema. Teve uma terceira classe de pessoas que, além de tudo, profanaram os servos, prenderam-nos, judiaram deles, os maltrataram e até os mataram. E aqui a coisa muda de figura para nós, porque o Mestre Jesus aqui declara que nós somos um povo que matamos avatares, matamos mestres. Então vem um ser falando de coisas muito elevadas e nós temos o hábito de maltratá-los e até de matá-los. E aí ele coloca na parábola que o rei não gostou disso. E aí o rei vai tomar providências. E quais foram as providências que o rei tomou? Indignou-se o rei a esta notícia e mandou os seus exércitos, deu cabo daqueles assassinos e pôs fogo à sua cidade. Aqui, pessoal, fica um ensinamento muito profundo para nós, porque se nós formos estudar história, né, prestando atenção ao longo dos séculos, nós vamos ver que todas as nações e todos os povos que maltrataram avatares, que cometeram delitos contra seres de alta espiritualidade, com o tempo estas nações e esses povos sofreram consequências muito drásticas. E isso basta vocês terem olhos para observar ao longo da história. Como também na nossa vida pessoal isso acontece. Quando nós debochamos ou maltratamos tanto avatares e instrutores divinos, aqui estou dizendo, ok? Quanto também a ciência espiritual, quando nós debochamos do nome
dos mestres e das mestras, quando nós debochamos da ciência espiritual e das verdades superiores, grandes tragédias acontecem conosco. Isso é algo que vocês têm que ter em mente. Eu não quero falar aqui nem de pessoas, nem de acontecimentos, mas eu quero dizer que isso sempre acontece. Quando pessoas dizem que são maiores do que Deus, ou que Deus aqui não tem vez, como aconteceu quando colocaram o Titanic no mar, e ali na cerimônia de celebração teve ali o grande coordenador daquele evento e daquela empresa que disse, esse navio nem Deus afunda, e o navio afundou na primeira viagem. Então, eu só coloquei essa observação. Mas pessoas que falam coisas assim, e nações e povos que se comportam à revelia dos comandos evolutivos do Altíssimo, a consequência sempre vem. Então, vale a pena você entender o que é isso, porque a consequência é muito amarga, muito dolorida. Então, nós temos que prestar atenção. Aí vocês até podem dizer assim para nós: ah, Maga, mas e quando a gente não sabe, quando a gente não tem consciência? É bom ter consciência, porque a fase do aprendizado já está aí, já está tudo colocado, é o que o mestre falou nessa parábola, os convites já foram todos feitos. Quem fica recusando aprofundar o interesse em estudar as coisas, aí vai ser responsabilidade de cada um. Nós vamos responder por isso também, porque tudo já foi colocado. Então, tem pessoas que dizem, ah, eu acredito no Mestre Jesus, e acham que isso só basta. Não, não. Você tem que compreender em profundidade. Porque se você não compreende, você erra o passo. E se você erra o passo, é a lei de causa e efeito, vai vir a consequência. Não é porque vai vir um castigo. Você caminhou na estrada errada. Você escolheu assim porque não tinha noção. Então, vai sofrer a consequência disso. Então, voltando à parábola. Aí, então, depois dessa segunda oportunidade, o rei falou: olha, a festa está montada. Convidem todos, então, que todos participem. E aí nós vamos ver como proceder. E aí ele enviou os servos novamente. E foram vários servos ao longo dos séculos que vieram para a terra informando: olha, vai chegar o momento da grande festa nupcial. E aí, pessoal, eu digo para vocês que essa parábola é muito oportuna para esse momento, porque nós vamos entrar na área do espaço que nós chamamos de cinturão de fótons. Eu estou falando disso nas lives do Templo Harmonia. Peguem lá para vocês assistirem e entenderem o que é isso. E isso equivale à festa nupcial. Nós vamos adentrar agora na Era de Ouro, e isto equivale à festa nupcial. Mas o que aconteceu no fim da nossa parábola? Eu falo assim porque eu estou lendo aqui, tá bem? Aconteceu que todos vão entrar para esse novo momento, para essa nova Era de Ouro. Mas só ficarão os que se prepararam com a veste nupcial. E o que é a veste nupcial? É o seu corpo de luz, o seu merkaba, como alguns chamam. Você tem que estar fazendo vibrar o seu corpo de luz, os seus códigos divinos, através de todo o exercício místico, espiritual que você estuda e que você pratica. Até o seu DNA vai mudar, porque os códigos divinos vão vibrar. E aí você vai divinizar as suas vestes. O que são as suas vestes? Os seus corpos, o corpo físico, emocional e mental. Dentre eles, o corpo energético, psíquico, tudo isso. Tudo isso vai estar luminoso. Isso é a veste nupcial que aqui o Mestre Jesus colocou na parábola. Quando nós entrarmos para a Era de Ouro, todos vamos entrar, mas aqueles que não estiverem com as suas vestes espirituais, com a sua veste de núpcia da parábola, não conseguirão ficar. A frequência é altíssima. Só vão ficar aqueles que estiverem se preparando. Qual é essa pessoa que aqui na parábola o rei convida para se retirar? É aquele indivíduo que não está nem aí para nada disso.
ele não está nem ligando para a roupa que ele vai vestir. Ele foi na festa porque foi, mas ele não se prepara e nem quer se preparar. Todos nós adentraremos na Era de Ouro, que já está aí, não é? 2023, iniciamos a nossa nova jornada na Era de Ouro. Então, vale muito a pena nós nos prepararmos através do verdadeiro conhecimento espiritual que o Mestre Jesus e os grandes seres de luz nos transmitem. Está aí a parábola, pessoal, e na próxima semana nós vamos continuar com os nossos estudos metafísicos. Só de você ouvir essa parábola, o seu corpo já se alimenta de conhecimento lumínico, porque é o ensinamento que o Mestre Jesus deu. E quando nós falamos dele, ele irradia para nós os seus códigos. Você quer se aprofundar? Nos acompanhe em nossos canais do Templo Harmonia, em nossos cursos, em nossas lives. Você continuará recebendo códigos e continuará transformando a sua consciência e dinamizando as suas vestes de luz. Até a próxima, pessoal!